Olá, meu nome, como você já sabe, é professor João Marcelo Barreto e nós estamos na disciplina Gestão de Risco. Sejam muito bem-vindos à primeira unidade de nossa disciplina. Para facilitar o entendimento e a assimilação de vocês, criamos nessa unidade 3 subdivisões do assunto em capítulos. Unidade 1, Organizações e suas funções. Unidade 2, Gestão administrativa. Unidade 3, Aspectos operacionais da gestão de risco. A unidade 1, Organizações e suas funções, criamos 3 subdivisões do assunto em capítulos. Primeiro capítulo, Introdução à gestão de risco. Ao término desse capítulo, você estará preparado para exercitar as seguintes ideias: evolução da abordagem de riscos, gestão de risco corporativo e contextualização, análise de risco com abordagem de aspectos de risco modernos, limitação das análises de risco. E nesse capítulo também começamos fazendo uma análise histórica da abordagem do risco, que tem relatos da época antes de Cristo. Verificamos com o avanço científico, tecnológico e do capitalismo, o impacto metodológico tiveram a capacidade de prever e controlar o risco. Depois, contextualizaremos e conceituamos a análise de risco, apresentando os aspectos modernos. Por fim, falamos da gestão de risco corporativo e as limitações das análises de risco. No capítulo 2, Análise de risco e questões econômicas, iniciaremos um diálogo para entender a relação entre a análise do risco e as questões econômicas. Ao final desse capítulo, você, aluno, conhecerá a análise de risco e as questões econômicas, nível econômico da redução de risco, custo de oportunidades, algumas técnicas econômicas, falta de um aspecto científico em análise de risco. Nesta unidade, você também aprenderá sobre algumas abordagens da análise de risco vinculada a questões econômicas. Basicamente, todo esse estudo nos permite concluir a importância do custo de oportunidade e dos aspectos científicos na análise dos riscos, objetivo de nossa reflexão ao analisar os riscos. Ainda nessa unidade, veremos o capítulo 3, Mercado financeiro e seus impactos na gestão de risco. Você terá a oportunidade de refletir sobre o mercado financeiro e sua influência na gestão de riscos. Ao final do capítulo, você conhecerá a teoria da firma. Nesta unidade, você terá a oportunidade de entender esta teoria básica na compreensão do funcionamento da economia e conhecer a evolução do mercado econômico, com a consequente expansão do mercado financeiro e a criação da Bolsa de Valores. Assim conhecerá um pouco da história econômica, a crise que aconteceu no mercado financeiro americano e que proporcionou um grande impacto no mundo inteiro. Poderá entender o risco que se ocorre ao adotarem-se políticas de crédito equivocado ao estudarmos a crise financeira americana de 2001. Com o estudo dessa crise, veremos uma série de escândalos financeiros corporativos. Esta análise nos proporcionou uma abordagem à teoria da agência e à gestão de risco, quando focalizaremos forma de minimização dos problemas de agência e os respectivos custos da agência. Seu empenho em ler e refletir sobre este material será de grande importância para a assimilação do conteúdo. Sugerimos que comece o quanto antes a leitura e lembre que você tem todo o meu apoio. Um grande abraço.